besteira aí. Não, mas vai ter uma ou outra. Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Ralf aqui de novo para falar com vocês, para a gente discutir um assunto. Eu até tinha planejado aqui, na verdade, hoje falar de pé, mas hoje o treino foi insano. Tá saindo da jaula o monstro, pô! O treino foi, tomei um pré-treino violento também, eu vou ficar aqui acho que até 3 horas da manhã, mas eu tô com as pernas moídas, para quem diz que eu não treino perna, aqui ó, tá vendo? Aqui é bodybuilder, porra! Treino sim, beleza? Vamos lá, vamos sentar aqui que eu vou fazer sentado o bagulho mesmo. O telefone tá tocando pra cacete, se tocar aqui vocês não reparem não, tá bom? Pessoal, vai, sem brincadeira, sem piada, vamos continuar aqui. Na verdade eu quero primeiro aproveitar aqui e responder já umas perguntas. Deixei separadinho aqui duas. Uma do Paulo Columo, deixa eu ver, acho que é esse o nome dele mesmo. Se o juiz constata, a respeito do encontro anterior, né? Se o juiz constata em uma ação que certo contrato foi celebrado por um menor, ele pode invalidar? E olha só, é bacana a pergunta, porque ela acaba trazendo aqui uma ideia que é o seguinte. Eu falei para vocês que tudo depende quando a gente fala de invalidade. Aí a pergunta dele aqui, do Paulo, foi o seguinte. Se um menor celebrar um certo contrato, e esse contrato, imagino eu que a pergunta tenha sido, né, que o que ele quis dizer foi isso. E aí o advogado, né, as partes propõem uma ação, e junto com essa ação, um dos documentos é um contrato. Sei lá, imagina aqui um contrato de locação, pronto. E aí o juiz verifica que uma dessas partes, ou a pessoa que celebrou o contrato é menor de idade. O juiz pode reconhecer essa invalidade? Então a pergunta dele aqui, na verdade, acabou vindo incompleta, ela não fornece todos os elementos. Ele tinha que me perguntar aqui, Paulo, é o seguinte, esse menor, quantos anos ele tem? Porque se você me disser que ele tem menos de 16 anos, então a gente está diante de um absolutamente incapaz. E o negócio realizado por um absolutamente incapaz é nulo. Nesse caso, se for este o caso, o juiz pode reconhecer de ofício. Agora, se você me disser que esse menor ele tem de 16 a 17 anos, esse negócio é um negócio anulável, porque foi realizado por um relativamente incapaz. Nesse caso, o juiz não pode reconhecer de ofício essa invalidade. Tá? Então, para responder sua pergunta, aqui vai depender. Se você estiver diante de incapacidade absoluta, o juiz pode. Se você estiver diante de incapacidade relativa, não pode, porque nesse caso eu estou diante de uma situação que me gera anulabilidade. Beleza? E aqui a outra pergunta foi da Regina, Espírito Santo, eu não sei se é o estado, se é o sobrenome. Mas ela quer saber o seguinte, professor, encontrei as expressões nulidade absoluta e nulidade relativa. Estão corretas essas expressões? Então, essa até foi uma falha minha, eu não disse, eu utilizei a nomenclatura mais moderna, que é chamar de nulidade e anulabilidade, que é como o código usa, como a lei atual usa, tá? Mas essas expressões que ela utilizou, elas são corretas também, são expressões que já não se utiliza mais muito, mas que são vigentes. Então, quando a gente fala, só para você saber, quando a gente fala em nulidade absoluta, a gente fala em nulidade. E quando a gente fala em nulidade relativa, é a mesma coisa que falar em anulabilidade. Tá? É uma classificação diferente, um pouco antiga, mas na verdade é isso. Traduzindo é isso. Nulidade absoluta é a nulidade, tal como eu falei. Nulidade relativa é a anulabilidade, tal como eu falei. Beleza? Vamos dar sequência, vamos começar aqui que eu quero falar com vocês hoje, sair um pouco da parte geral, falar um pouco de obrigações e direitos reais. Isso é um assunto interessante também, um assunto bacana. E na verdade fazer o contraste entre o direito pessoal, que é o direito obrigacional, e o direito real. Pessoal, eu preciso começar então para falar disso, eu preciso primeiro inicialmente passar um conceito de obrigação, e você vai se lembrar que obrigação é o vínculo jurídico que adstringe uma pessoa a outra, de maneira que uma deve prestar algo em benefício dessa. Quer dizer, devedora deve prestar algo em favor do credor. Esse é o conceito de obrigação. Veja então comigo que obrigação traz esse vínculo, um liame, de fato, uma ligação entre pessoas. Pessoa para pessoa, credor e devedor. Devedor tem que prestar alguma coisa em benefício, em favor do credor. Por isso que a gente chama também de direito pessoal ou de direito de crédito. Tá? E aí eu passo para o conceito de direito real aqui que eu trouxe, bem simplório, bem simples, mas curto e grosso e correto, que é o conceito, é o seguinte: o direito real ele é a inflexão de uma pessoa sobre certa coisa, de maneira que ele coloca essa pessoa em posição de poder sobre essa coisa. Veja que a relação primária que se estabelece num direito real é entre pessoa
e coisa. No direito pessoal, a relação que se estabelece primariamente é de uma pessoa para outra pessoa, tá bom? Isso é muito interessante, porque aí eu já trago aqui uma questão de concurso, isso vira e mexe e cai. E eu vou falar lá embaixo. Qual é o sujeito? Você está dizendo então que na relação de direito real não importa, não há uma relação de pessoa para pessoa? Na verdade, isso é uma questão polêmica. O que existe é uma relação de uma pessoa para um bem. Quando eu falo que eu sou proprietário, eu vou utilizar sempre o meu iPad, que é companheiro aqui. Se eu falo que eu sou proprietário desse iPad, eu estou falando que eu tenho uma inflexão jurídica sobre esse iPad. Ele é meu, eu disponho dele como eu bem entender porque eu sou proprietário. A relação de direito real é essa. Ralph, iPad. Agora, quando eu falo numa relação de crédito, por exemplo, eu devo para todos os meus bancos e para todos os cartões de crédito que você imaginar, e essa é uma verdade, a minha relação é para com pessoas. É uma relação de crédito. Eu devo para pessoas, eu devo para as entidades administradoras de cartão de crédito. Essa é uma relação que se trava de pessoa para pessoa. Agora veja, numa relação de direito real, eu tenho poder sobre esse iPad. Você está dizendo que não tem nenhum devedor? Eu estou dizendo que tem devedor. Só que eu estou dizendo que a minha relação principal, a relação primordial num direito real é minha para com esse iPad. Num segundo momento ou num momento secundário, existe uma outra relação que talvez se trave entre pessoas, que é a seguinte: todos vocês têm uma sujeição passiva em relação a mim, porque todos vocês têm que respeitar o meu direito de propriedade. Então, se nós fôssemos utilizar essa expressão numa relação de direito real, quem seria o devedor? Todos vocês, porque todos vocês devem respeito ao meu direito de propriedade. Beleza? Então tá bom. Dito isso, eu chego efetivamente para fazer essa distinção que eu quero fazer entre direito pessoal e direito real. Eu já digo para você desde já, isso aqui você tem que saber. E o momento apropriado de se estudar isso daqui é quando a gente verifica, quando a gente analisa, quando a gente acaba avançando no estudo do direito obrigacional, mais especificamente na teoria geral das obrigações. O direito, quando você for pegar um manual, por exemplo, qualquer um que você quiser, pega aí o teu manual que você utiliza de direito obrigacional, normalmente os volumes 2 de cada curso, né? Você vai verificar que no começo desse livro certamente haverá uma distinção entre direito obrigacional, direito pessoal e o direito real. Se você pegar um volume de direito das coisas, também, mas me parece mais acertado discutir essa distinção agora nesse momento. Tá? Quando a gente fala, então, nesse momento que eu digo, é estudando o direito obrigacional. Beleza. Como é que a gente vai contrastar e por que é importante contrastar o direito pessoal do direito real? Sabe por que é importante? Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque direito pessoal, direito obrigacional e o direito real são os dois grandes grupos de um gênero maior, que são os direitos ditos patrimoniais. A nossa esfera jurídica ela é composta de direitos patrimoniais e de direitos extrapatrimoniais. Exemplos de direitos extrapatrimoniais: relações de família, direitos da personalidade, não tem conteúdo econômico. Agora, quando você entra na esfera do direito que tem patrimonialidade, eu tenho dois tipos: direito obrigacional, direito pessoal, ou direito real. Por isso que é importante separar uma situação da outra. O primeiro critério que eu quero utilizar com você para nós separarmos um do outro é em relação ao objeto. Qual é o objeto do direito pessoal, do direito obrigacional? O objeto do direito obrigacional é sempre uma prestação. E a prestação no nosso sistema jurídico é um dar, um fazer ou um não fazer. Qual é o objeto do direito da relação de direito real? O objeto de uma relação de direito real é uma coisa. Porque, veja, lembra do meu exemplo do iPad, agora do iPhone, qual é a relação que se estabelece? Minha para esse iPhone. Qual é o objeto dessa relação? O meu iPhone, é uma coisa. Coisa tem algum sentido técnico, Ralph? Tem. Eu tenho certeza que você vai mandar essa pergunta para mim. Coisa é diferente de bem, porque coisa, e somente coisa, é objeto de direito real. Coisa é tudo aquilo que é corpóreo, tangível e consistente, de maneira que aquilo que não for corpóreo não é objeto de relação do direito das coisas. Beleza? Avança comigo em relação aos sujeitos. Quem são os sujeitos de uma relação obrigacional? Os sujeitos de uma relação obrigacional são sempre determinados. Quem? Credor e devedor. Eu sei quem é credor, eu sei quem é devedor. Você celebra um contrato de compra e venda. Para pensar comigo, larga a mão de ser burro. Você celebra um contrato de compra e venda. Você sabe quem é devedor e quem é credor. O camarada está vendendo, ele está vendendo bem. Ele tem que dever, o débito dele é entregar a coisa. Agora, o comprador também tem uma obrigação. Qual que é a obrigação dele? Pagar o preço. Eu sei exatamente quem deve o quê, quem é devedor de quem é credor de quem. Agora, e numa relação de direito real? Quem são as partes, quem são os sujeitos? E aqui entra aquela explicação que eu vinha dando. Aqui eu tenho o que se chama de guarda isso, que isso
vai te servir certamente em algum momento. Eu tenho aquilo que se chama de sujeição passiva universal. Lembra que eu falei do iPad, disse que todos vocês têm que respeitar o meu direito de posse e propriedade sobre esse iPad? Todos vocês de maneira indistinta, não sei determinar quem, eu só posso dizer que é todo mundo. Todo mundo tem que obedecer o meu direito, tem que aceitar o meu direito, não pode burlar, atingir, atacar, esbulhar o meu direito de proprietário sobre esse iPad. Então, isso é o que se chama de sujeito passivo universal. Todo mundo tem que respeitar a minha situação, a minha titularidade, a minha situação de proprietário em relação ao iPad. Beleza, avança comigo quanto à formação. Veja o que eu vou analisar agora. Eu quero dizer o seguinte: como é que eu posso criar um direito real? Como é que eu posso criar um direito obrigacional? O direito obrigacional ele existe no nosso sistema de acordo com aquilo que se chama em número apertos, quer dizer, em número, isso é expressão latina, em números abertos, quer dizer, a autonomia da vontade vai criar tantos quantos direitos ou relações obrigacionais a lei permita ou a lei não proíba. Então, você vai regulamentar, veja, exemplo básico disso daqui que eu estou falando, o que nós chamamos no sistema de contratos atípicos. O Código Civil e Regulamento, ele tem 23 contratos típicos, mas você não está preso somente àqueles contratos previstos no Código Civil. Você pode criar outros de acordo com a sua autonomia da vontade, desde que em respeito à lei. Isso quer dizer que eu posso criar de acordo, olha o que eu estou dizendo, olha a força disso, eu posso criar contratos de acordo com a minha vontade. Agora, você não pode chegar num cartório, por exemplo, e querer registrar, eu não posso chegar num cartório e falar, olha, eu quero registrar um direito real que eu criei, é o direito Ralph. Um direito real que se chama Ralph e eu inventei da minha cabeça. Eu não posso fazer isso, porque o direito real, diferentemente, ele não é criado de acordo com o que você quer, não, meu filho. O direito real, ele é criado sempre em números clausos, em números fechados. A lei é que vai dizer quais são os direitos reais existentes. Aliás, anota isso, é um assunto que eu pretendo voltar. Você vai analisar lá o artigo 1225, é o rol dos direitos reais no Código Civil. Hoje, por exemplo, nós temos lá incluído, isso foi incluído no final do ano passado, em dezembro de 2016, no finalzinho do ano, por meio da medida provisória 759, foi lançado o direito real de laje, foi criado o direito real de laje. Pega esse exemplo. Direito real de laje, que hoje faz parte do rol do artigo 1225, está lá no inciso 13. Se você chegasse num cartório imobiliário em novembro e falasse, olha, eu quero registrar um direito de laje, o registrador ia falar assim, não pode, meu filho, não dá, porque esse direito não existe. Mas a minha vontade quer, mas não importa, você não está diante de um direito obrigacional, você está diante de um direito real. Direito real só é criado por lei. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, se você for hoje registrar um direito de laje, né, hoje você pode. Mas por que você pode? Porque a lei criou, né, tudo bem, foi uma medida provisória, a gente pode até discutir a validade disso, mas isso não importa para essa aula. O que importa dizer é que hoje, se você quiser registrar o seu direito de laje, hoje você pode. Em novembro do ano passado, até dezembro do ano passado, você não podia, porque era um direito real que foi criado agora. Tá? Tudo para concluir o seguinte, direito obrigacional, ele decorre da vontade, da autonomia da vontade. Direito real, sempre criado por lei, vigendo amplamente aquilo que se chama de princípio da tipicidade, beleza? Quero falar também um outro contraste, faltam dois, quero falar aqui a respeito do que se chama de duração ou de temporariedade dos direitos. Então, quando a gente fala, o critério agora é qual é a duração dos direitos. Quando eu falo em direito obrigacional, eu falo necessariamente em direitos transitórios, temporários. A gente não cria uma obrigação, você não celebra um contrato para ele perdurar para sempre. Se você celebra uma compra e venda, se você celebra uma doação, um comodato, um mandato, eu parto do pressuposto que você está celebrando para ele ser exaurido por meio do cumprimento, por meio do adimplemento. Quero dizer o seguinte, a obrigação ela nasce para morrer. Você sabe que ela é uma situação efêmera, que ela nasceu num momento e ela vai morrer com o seu cumprimento, assim a gente espera por meio do adimplemento. De um jeito ou de outro, é uma situação temporária, transitória. E o direito real? E você vai responder automaticamente, direito real eu sei, professor, direito real é perpétuo. Cuidado com a resposta, eu sempre digo isso, não dê essa resposta para uma banca. Ai, que burro, dá 0 para ele. Não responda assim. Se for uma prova preambular e tiver esse confronto e falar, olha, direito pessoal é transitório, direito real é perpétuo, tudo bem. Mas se você puder explicar, dizer que um direito real é perpétuo não está exatamente correto. Eu diria para você que o direito real, ele tende
a ser perpétuo, ele tende à perpetuidade, mas não sempre, porque eventualmente você vai perder o seu direito de propriedade. Veja, se uma pessoa usucapia o seu bem, você perdeu sua propriedade. Se você for expropriado pelo poder público, você perdeu sua propriedade. Só para ficar em 2 exemplos, tá? Teriam outros, poderia falar em suprécio, outras coisas, mas só para ficar nisso, para mostrar que um direito real ele tende a ser perpétuo, mas não significa que ele será perpétuo, tá? E por fim, pessoal, em relação à ação, se você tiver que demandar a pessoa, contra quem você demanda? Contra quem você propõe uma ação judicial? Se você for propor uma ação que foi descumprida, aliás, por força de um descumprimento que você tenha em uma relação obrigacional, você vai propor ação contra quem? Eu já sei contra quem. Contra o devedor. Se você não me pagou, se os meus credores quiserem cobrar de mim, eu não tenho dinheiro para pagar, mas vamos supor que eles quisessem e venham para cima de mim, eles vão propor ação contra o Ralfo. O devedor é o Ralfo. Agora, contra quem você propõe uma ação numa relação de direito real? Não sei, porque na verdade, e a resposta é essa, eu vou propor a ação contra qualquer pessoa que detenha injustamente o meu bem. Então, eu vou propor ação contra qualquer pessoa que esteja na posse desse meu bem, do meu iPad. Eu não sei te dizer já de antemão quem é, mas vai ser a pessoa que eventualmente me turbar, a pessoa que eventualmente me esbulhar, roubar. E essa aí pode ser qualquer pessoa, está vinculada àquela ideia de sujeição passiva universal. Isso é muito importante porque a gente entra também naquela ideia que somente os direitos reais têm, que é o que se chama de direito de sequela. Eu vou atrás do meu bem, atrás e vou pegá-lo de quem quer que esteja na detenção ilegal do meu bem. Beleza? Pessoal, aqui só uma dica final. Se você quiser abordar até esse tema, eu acho interessante você pegar, utilize os livros de direito obrigacional. Eu gosto muito, para estudar direito obrigacional, aliás, eu gosto muito para você que está na correria, você que vai prestar concurso, ou mesmo o aluno da graduação, em vez de pegar um livro muito denso, utilize o livro do professor Álvaro Vilaça Azevedo, Direito de Obrigações. Ele tem um livrinho, era da RT, é muito bacana porque tem lá bastante esquema e ajuda bastante. Ele tem um quadrinho lá excepcional a respeito disso, exatamente sobre isso que eu falei aqui, bem montado, tá certinho, perfeito, e vai servir, como eu falei para vocês, isso aqui é uma matéria que você tem que conhecer, tá bom? Pessoal, vou parar por aqui para não encher mais o teu saco, mais do que eu já fiz, beleza? Então, só continuar pedindo aí, continue inscrevendo, vamos divulgar, vamos fomentar a discussão do direito, eu tô sempre à disposição, fechou? Beleza.